Saudações a todos os telespectadores que nos assistem. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente a esta semana, a Polícia Nacional registrou 69 casos criminais, tendo redução de 47 casos comparativamente com a semana transata. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 40 casos criminais, com uma redução de 22 casos criminais, com maior destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 8 casos criminais, tendo redução de 1 caso. Também para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 7 casos criminais, tendo assim redução de 7 casos. Comparativamente aos distritos, a Polícia Nacional registrou para o Comando Distrital de Água Grande 12 casos criminais, para Mesoche 11 casos, Cantagalo 3 casos, Lobata 2 casos, Cauê 1 caso, Lembá 5 casos e na região autônoma de Príncipe 3 casos. Na unidade da Polícia Aeroportuária também foram registradas 3 casos criminais. Relativamente aos crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional registrou 27 casos criminais, tendo assim redução de 22 casos, com maior destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 8 casos e teve assim redução de 7 casos. Comparativamente aos distritos, a Polícia Nacional registrou para Comando Distrital de Água Grande 7 casos criminais, para Mesoche 3 casos criminais, para Cantagalo, Lobata e Cauê, ambos com 4 casos criminais, Lembá 3 casos criminais, região autônoma de Príncipe apenas 1 caso, a unidade da Polícia Aeroportuária também 1 caso. Relativamente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, durante esta semana a Polícia Nacional registrou apenas 2 casos. Dos casos criminais registrados pela Polícia Nacional, foram assim efetuadas 13 detenções. Comparativamente com a semana transata, houve redução de 2 casos, com maior destaque para crimes de ofensas corporais e furto, onde teve 2 detenções. Portanto, situações que careceram a intervenção da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe ao longo desta semana, na localidade de Batelo, distrito de Lobato, um casal entrou em contenda, onde a mulher, por ser atacada por marido, decidiu agredir o mesmo com golpe de faca. Desta situação, a vítima, o marido, de 35 anos, ficou assim com graves ferimentos e lesões ao longo do corpo e foi de imediato socorrido ao hospital para intervenção médica. A senhora agressora, posteriormente, foi detida pela Polícia Distrital de Lobata e entregue ao Ministério Público. Uma jovem de 20 anos de idade foi interceptada por 3 indivíduos na localidade de Aguaizé, distrito de Cantagalo, quando eram às 19 horas. Os meliantes arrastaram a jovem a uma mata com o intuito de a violar. Desta situação, quando eram às 23 horas, uma senhora que não identificou estava a passar perto do local e percebeu da situação. Ao aproximar, os meliantes colocaram-se todos em fuga. A senhora socorreu a jovem. Dessa situação, a Polícia Nacional está a envidar os esforços para identificação dos suspeitos. O senhor de 48 anos de idade, que estava desaparecido, foi encontrado com vida e
espancado, com ferimentos e lesões ao longo do corpo. A Polícia Nacional, até ao momento, não se conseguiu identificar os suspeitos. A Polícia Nacional, ao longo desta semana, registrou um corpo sem vida, tratando assim de um senhor de 47 anos de idade na localidade de Passadeira. Desta situação triste, a polícia, solidária com os familiares, endereça os sentimentos de pesar. Estas são algumas das informações a nível criminais e não criminais que a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores. De seguida, voltamos para apresentar situações concernentes à segurança rodoviária. De acordo com a sinistralidade rodoviária, durante esta semana a Polícia Nacional registrou 7 casos de acidente de viação e manteve-se de igual à semana transata. Dos casos de acidente de viação registrados pela Polícia Nacional, não se verifica qualquer registro de vítimas mortais. Portanto, para acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou 2 casos de acidente e teve assim um aumento. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 3 casos, tendo assim redução de 2 casos. E por último, para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 2 casos, tendo assim aumento de 1 caso. Situação de acidente de viação. Durante esta semana, a Polícia Nacional tomou ocorrência de um caso de acidente de viação por atropelamento, onde uma senhora foi atropelada por uma motorizada e teve fratura na perna esquerda. Dessa situação, a senhora de 47 anos de idade foi de seguida socorrida ao hospital onde encontra-se internada. Portanto, são essas informações que a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores.